Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 12ª aula, onde a gente vai falar sobre o bico injetor da injeção eletrônica Camon-Rail. Segue a vinheta. A função do bico injetor é injetar o óleo diesel dentro da câmara de combustão. Porém, esse óleo diesel ele já está com uma pressão que a bomba de alta envia para ele. Lembra da bomba de alta que a gente viu na aula 11? Então aqui chega uma pressão bem alta, né, de 300 a 1800 bar, e o bico injetor ele tem que estar apto a receber um sinal elétrico e injetar esse combustível para dentro da câmara de combustão. E o grande desafio é esse, gente, fazer com que esse elemento, né, com que essa agulha funcione com uma pressão tão alta, porque imagine você o seguinte: num carro com injeção eletrônica indireta, a injeção eletrônica que a gente mais conhece nos veículos a gasolina ou a álcool, a bomba de combustível ela funciona mais ou menos com uma pressão de 4 bar e meio no máximo. Então a pressão não é tão forte em cima da agulha que faz a injeção dentro do motor. E já existe um grande esforço quando chega a energia, o negativo e o positivo, que o solenoide tem que subir, o solenoide é energizado, tem que subir a agulha, já existe uma grande força nesse bico, tem que ser um bico forte para poder injetar esse combustível. E se caso sobe muito a pressão, por algum motivo, esse bico já trava, já não funciona direito, porque ele aguenta no máximo até uma certa pressão. Eu estou falando na casa de 4 a 5 bar. Você imagina aqui que é de 300 a 1800 bar. Então, assim, o grande desafio das indústrias, né, de bicos injetores é o que? Foi em desenvolver um sistema que funcionasse perfeitamente, porém com esse monte de pressão que chega no bico injetor para ele poder ser acionado. Então, assim, antes de eu falar para vocês o que a gente vai medir nele, eu vou mostrar para você na teoria como que ele funciona, para a gente entender direitinho como que funciona o bico de injeção eletrônica diesel. Para isso, eu vou usar a apostila. Essa apostila, na descrição no vídeo, vai ter um link onde você vai clicar, vai receber um e-mail e você vai poder baixar essa apostila. E lá na página, a partir da página 39, a partir da página 39, a gente tem o funcionamento teórico do bico injetor, tá? E na página 40 a gente tem uma ilustração. Aqui no meu tá preto e branco, mas eu vou mostrar para vocês coloridinho, e se você imprimir sua apostila colorida, vai ficar mais legal ainda. Ou senão você olha no seu próprio computador, né, que você vai baixar em PDF e tá colorido. Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá então, na página 38, página 40, olha lá, bicos injetores. Página 38, aqui são como que ele funciona. E a gente vai entender ele aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Então vamos lá. Então, se você observar, a construção dele já é uma construção diferente do bico injetor de um veículo álcool ou gasolina. O que acontece aqui nesse bico injetor? Como ele tem que ser acionado com uma pressão que chega aqui, ó, conexão de alta pressão, chega uma pressão aqui de 300 a 1800 bar. Essa pressão, esse combustível, ele entra aqui, ó, dentro do bico injetor e ele fica armazenado aqui, ó, nessa câmara de expansão superior e nessa câmara inferior, tá? Então aqui fica óleo, tá? E aqui fica óleo. E aqui no meio existe uma haste e aqui na ponta tem a agulha do bico injetor. O que vai acontecer, gente? Existe uma teoria hidráulica que se chama teoria dos vasos comunicantes. E essa teoria ela diz o quê? Ela diz que quando você tem dois recipientes com pressão de óleo ligados através de um cano ou de alguma abertura, né, de alguma mangueira ou algum cano, eles vão conseguir ter a mesma pressão
nas duas câmaras. Porém, quando uma câmara perde a pressão, a outra mantém a pressão. Tá? Isso se chama teoria dos vasos comunicantes. É uma teoria hidráulica. Tá? Então, quem já fez curso de hidráulica já ouviu falar bastante nisso. E o que isso acarreta? Acarreta no seguinte, ó. Aqui eu tenho o atuador, que é o solenoide. Então esse bico aqui, ele tem aqui um solenoide, onde tem uma conexão elétrica. Então quando chegar o sinal elétrico aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, através do neotecnoscópio, esse atuador aqui, esse solenoide, ele vai ser acionado. Vai energizar aqui as duas bobinas e ele vai subir. Quando ele subir aqui, porque chegou energia, ele é energizado, ele vai atuar, ele vai subir um pouquinho. A hora que ele subir, ele vai fazer com que essa câmara aqui ela perca pressão. Essa câmara perdendo pressão, o que vai acontecer? Aqui não vai perder a pressão, por causa da teoria. Então, consequentemente, essa haste ela vai subir, fazendo com que a agulha do bico também suba, permitindo que a injeção de combustível. E olha que interessante, quando esse atuador aqui ele aciona, esse combustível que estava aqui nessa câmara superior, o que vai acontecer? Ele vai sair por um retorno. Então a gente consegue medir esse retorno. Eu vou mostrar para vocês. E muitas vezes o bico está com defeito e a gente consegue pegar esse defeito na oficina, sem ter que mandar o bico para o bombista, quer dizer, para o antigo bombista, Hoje é o técnico em injeção eletrônica diesel na parte de bico e na parte de bomba, tá? Como a gente viu lá na aula 11, lá no pessoal da Maringá Bombas Diesel, ok? Então vamos entender de novo. O que acontece aqui? Entra o combustível aqui, fica armazenado aqui nas duas câmaras. Aqui está o atuador. Quando o atuador é energizado, aqui vai ter uma abertura e esse óleo que está aqui ele vai sair para o retorno. Consequentemente, vai perder a pressão e a haste vai se deslocar, permitindo também o deslocamento da agulha do bico. Na próxima página, vai ter uma informação, uma ilustração bem interessante também. Aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Tá vendo como que a haste subiu quando foi energizado através das conexões elétricas? Então subiu aqui, pum, já foi o retorno para lá. Existem bicos, que nem esse desse motor que a gente está fazendo no nosso curso, que ele trabalha com acionamento através de solenoide de atuação, e existem os bicos que trabalham com atuação através de um atuador piezoelétrico, tá? Então esse deslocamento não é feito por solenoide, é feito por pastilhas piezoelétrica. Eu acho que eu engoli um mosquito aqui agora, pô. Choveu bastante hoje cedo, aí parou de chover, aí os mosquitinhos vêm voando, porque nós estamos aqui meio longe, meio afastado da cidade. Nossa loja, nossa empresa é meio afastada, e então tem bastante data vazia e bastante mato, E aí os mosquitinhos fica acelerado. Tá, gente? E aqui embaixo, mostra também deslocando, tá? A haste deslocando aqui a agulha e fazendo a injeção de combustível. Então olha que interessante, Nós temos aqui olha como interessante e tecnológico, Porque a gente tem aqui um bico injetor que recebe uma pressão altíssima de combustível e ele já está fixado dentro da câmara de combustão. Então ele tem que vencer, essa haste aqui, ela tem que vencer, essa pressão hidráulica que está aqui dentro, e esse atuador ele tem que fazer o quê? Ele tem que acionar no máximo 1.800 bar para essa haste deslocar, mais a pressão da compressão do próprio motor. Então esse solenoide aqui ele tem que ser muito forte, mas a teoria dos vasos comunicantes permite que ele não precise de um esforço tão grande para ele fazer esse trabalho. Já quando a gente tem um carro que é injeção eletrônica direta, gasolina ou álcool, flex, aí ele já não tem essa parte hidráulica.
tá? Ele não tem essa complexibilidade hidráulica, porque até mesmo porque a pressão dele é no máximo 250 bar. E aqui, né, como eu disse em outras aulas, tem caminhonete que chega até 2.400 bar. Então é muita pressão. Lembrando que 1 bar é 1 quilo. Então, né, você imagina o tamanho da pancada que recebe aqui de pressão no bico injetor. Então, realmente ele tem que ser uma tecnologia que permita, né, esse funcionamento. Bom, entendido aqui a teoria, a gente vai passar para a prática. Aqui estão os bicos injetores, né? 1, 2, 3, 4 bicos injetores. Aqui está a conexão elétrica. Aqui, nesse cano, é onde que chega a alta pressão, certo? E aqui é o retorno. Gente, é assim. Nós começamos com uma analogia que o carro não pega. Aí vem a pergunta: se caso um bico tiver queimado ou com algum problema grave, pode ser que o veículo não pegue? Sim. No caso da injeção eletrônica diesel, por motivo de segurança, quando gera um código de bico injetor, assim, ele tem vários códigos de falha, várias situações. Quando é um código ao extremo, que ele pode realmente estar super danificado, a central não vai permitir o funcionamento. Qualquer tipo de injeção feita errada na cabeça do pistão, né, com mais óleo ou o óleo no momento errado, você pode vir a danificar o motor, né? Eu já vi casos de quebrar virabrequim, entortar biela, entre outras coisas. Então, sempre no diesel, tudo vai ser com muita segurança. Então, quando o motor não pega, quando ele não está funcionando, a gente vai vir aqui com um scanner, a gente vai vir aqui com um osciloscópio ou uma caneta de polaridade. Você vai colocar aqui, se o motor não pegar por qualquer outro motivo, a central não vai mandar pulso aqui. A central vai mandar pulso no bico somente quando estiver com o funcionamento tudo ok e já ter pressão no reio. E essa pressão é determinada por quem? Pelo sensor de pressão do reio. Então lembra do sensor de pressão do reio? Sensor de pressão do reio que ele marca lá 0,5 volts, que daí ele está com 0 bar. Conforme vai subindo, né, próximo de 1 volt, ele já está com seus 300 bar ou mais. E aí sim, a central enxergando que tem pressão, aí ela habilita o pulso para o funcionamento do bico injetor, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com esse detalhe. Nós vamos ver o sinal elétrico, mas tem que ficar atento. Se passou o scanner, deu código de falha de bico injetor, já pega esse bico e já troca ou já leva para algum amigo bombista colocar na máquina e fazer o teste. O que dá para a gente fazer também é o teste de resistência. Vamos fazer o teste da resistência do bico injetor diesel. A gente vai desligar o conector, tá? Já estava desencaixado, né? Por isso que saiu fácil assim. Lembrando que você jamais pode remover esse conector com o motor em funcionamento. Então, sempre que for desligar esse conector, você desliga o motor, espera pelo menos 1 minuto, né, para sair o sistema de powerlet, que permite que os sensores fiquem energizados. Aí você pode vir aqui fazer a medição da resistência. Então a gente vai medir a resistência aqui. Eu vou usar esse multímetro aqui da Icari, tá? Um multímetro bem bacana, que já tem um alto range. Então eu vou colocar aqui em resistência. Se caso você for usar um multímetro que não tem alto range, você coloca em 200 ohms, porque a resistência é bem baixa do bico injetor. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou unir, deixa aqui, eu vou unir as duas pontas para ver se ele vai zerar. Olha lá, ele me deu 0,1 ohms, então esse valor tem que ser descontado da resistência que vai dar no componente. Agora ele zerou. Vamos ver se ele vai zerar de novo. 0,1. Ele dá 0,1. Então melhor a gente descontar o 0,1 para não fazer uma medida errada. Vamos chegar aqui no bico.
Olha lá, ó, 0,4 ohms. Aí a gente desconta 0,1 que estava dando com os cabos. Então a gente pode dizer que esse bico tem uma resistência de 0,3 ohms. A gente está escapando aqui, viu? Por isso que deu fora ali. Vamos colocar de novo. Olha lá, deu 0,4 devido à resistência baixa que esse bico injetor tem. Aí a gente desconta 0,1 que estava dando com os cabos. Aí a gente tem uma resistência do bico injetor de 0,3 ohms. Aí é só a gente comparar com os outros para ver se todos vão dar a mesma resistência e procurar na literatura técnica quanto que é a resistência do bico injetor. Beleza, gente? Mas o teste que eu quero mostrar para vocês agora é o teste aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Gente, quando você está com algum problema no motor falhando e, sei lá, por algum motivo você desconfia que pode ser defeito no bico, tem um teste que a gente consegue fazer na oficina e é um teste muito legal, tá? Que é o teste do retorno, que a gente vai medir se aquele solenoide ele está abrindo o que precisa. Se ele estiver abrindo muito mais, aí a gente vai ver que o retorno vai ser muito grande. E quando o bico está realmente estourado por algum outro motivo, ou entrou água ou outra coisa, eu vou mostrar para você que daí o retorno dele vai ser muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu já tirei as travinhas, só vou deslocar para cima aqui os conectores. Ó, com muito cuidado para não quebrar também, né? Olha lá, deslocando. Pronto. Agora eu vou pegar uma ferramenta. Que é essa ferramenta aqui, ó. Tá? Ela tá meio sujinha aqui porque a gente sempre usa ela. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta da Plana, que dá para você fazer. Só você conseguir aqui 4 engatezinhos para encaixar no bico, com 4 mangueirinhas, tá? Desde que sejam mangueiras compridas, né? Senão você acaba tomando um banho de óleo. Aí agora é só a gente colocar aqui, ó. Vamos colocar na sequência aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar partida e vai deixar o motor funcionando por algum tempo para a gente ver se o retorno vai ser todos iguais. Olha que interessante, ó. A gente vai analisando aqui o óleo. Ok, então esse tempo que ficou funcionando já dá pra gente ter uma noção. Então a gente dá uma erguidinha aqui, ó, pra gente ver como é que tá, né? Quem é quem aqui? Opa. Olha lá, ó. Então a gente consegue entender aqui que aparentemente esse aqui deu um pouquinho mais, né, pela curva. Esse aqui parece que deu um pouquinho menos, mas estão muito próximos. Eu já peguei bico desse, gente, que quando estava com defeito, o bico estava realmente estourado, ele ficava assim, muito maior a quantidade de óleo. Quando não, é um monte de óleo. Daí o bico realmente ele tá com defeito mesmo. Aí ele tem que ser reparado. Então a gente tem que... Esse teste aqui é muito conclusivo. Então esse teste aqui foi o teste do retorno. É um teste bem legal, um teste bacana que vai ajudar bastante. Porém, falta fazer o teste da injeção que vai para dentro do motor. Esse teste é somente com a máquina. Então você leva para o seu amigo que é bombista, que tem a máquina de fazer esse teste, e ele vai te dar o resultado, se o bico está bom ou se não está bom. E nessa máquina ele vai testar também esse retorno, tá? Então eu levei esse bico para fazer o teste lá na Maringá Bombas Diesel do nosso amigo Zico e Rato, e eles fizeram lá pra gente, e eu vou mostrar como que é feito esse procedimento nessa máquina. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Resíduo do óleo que estava no bico instalado, né?
Só... Ô Jorge, fala pra mim. Então, vamos supor que eu tô com uma caminhonete lá na oficina e eu preciso... E eu tô desconfiado que o bico tá com defeito. A melhor coisa a fazer é remover ele e pôr na máquina. Pôr na bancada, senão você não tem um teste cego. Porque daí você consegue fazer o trabalho, né? Você consegue ter certeza que o bico tá bom. E aí você não fica se enganando, né? Porque daí você tirou a dúvida da sua parte mecânica, tanto do bico quanto da bomba. No caso, você também está testando a bomba. Sim. Aí depois você vai para os procedimentos. Parte sensor, parte fio, até o módulo pode ter algum problema. Okay. Mas a princípio, o nosso projeto, o que vai fazer? Vai ter essa parte da injeção. Entendi. No caso que é a bomba e o injetor. Naquele caso ali, o retorno, tá vendo ali? Ele está dentro do padrão, que pede ali 42 mais ou menos 24. Por exemplo, se fosse um injetor que desse ali acima de 66 ali, uns 70, até 80, 90, o que acontece? Geralmente quando está assim o injetor, o retorno muito alto, quando você está andando com o carro, esse carro corta andando, você vai passar o rafter lá, vai dar pressão de sobrealimentação, ele vai dar várias falhas lá, e daí você achar que vai ser a bomba. Você vai lá, troca sensor, troca isso pelo outro, vai ver se é só um injetor. Daí ele não está estancando o retorno. Esse teste da vazão do bico é feito pela máquina, mas aquela mangueirinha que vai no retorno também ajuda bem, né? Ajuda, mas só que daí você tem que ter um padrão do zero. A partir do momento que você... Pelo outro não. Isso, ajuda bem, né? A partir do momento que você tenha por exemplo, você põe 4 ovos na caminhonete, ou um ovo que for, você mede pelo aquele lá. A gente indica assim pro cara, quando ele tem aquele equipamento, porque de repente tá os 4 ruins e você acha que tá bom. Você vai ter que ter certeza que o seu realmente é bom. A partir do momento que você testou na bancada, você tem certeza que o bico é bom, você vai lá, tira um padrão lá, 1, 2 minutos dela funcionando, você já vai ver. Inclusive teve uma situação que aconteceu comigo, o camarada veio num bombista, mas o bombista não tinha máquina, né? Aquela coisa. E o cara para vender o serviço ele fez os bicos. Rapaz, pensa uma vazão aqui. A hora que colocava a mangueirinha, jogava óleo assim, muito louco. Então, mas aí já é o desgaste dessas peças aqui, ó. Quando altera o retorno, é o desgaste dessa peça aqui, ó. Que é a luz, que é o conjunto de válvula, e aqui em cima vai uma microesfera. Quando gasta aqui nessa peça, e aí ela estoura o retorno. Entendi. Ou aqui também. Esse teste que você já vê tanto o defeito da válvula, quanto o defeito do próprio injetor. Aí você repara, no caso dos bicos Bosch, encontra a peça original. Você faz o serviço e fica padrão. Agora, nesses bicos aí, nem de Hilux, essas coisas, ainda tem algumas peças que são paralelas. A gente não faz esse serviço. Faz no Bosch, que o Bosch você tem Os parâmetros, né? não, ver tudo. A bancada vai te auxiliar. Você não vai ter dúvida nenhuma. Sim. Então aqui nós já estamos metendo pressão. Já tá lá, né? Vai chegar até 1400 bar, aí fica 200 segundos ali, sob pressão. Aí você testa o conjunto inteiro. E aqui realmente é o gotejamento, né? É estanquidade que fala, né? Estanquidade. Pra ver se está em perfeito. Se o cone ali da agulha está perfeito. E se caso der um gotejamento de nada, você falou que pode ser o defeito. Aí dá defeito de fumaça branca. Parece que é cabeçote, parece né? Que aí o cara condena uma coisa que não é. Entendi. Um teste importantíssimo, né? Sim, pelo fato da fumaça, né? O cliente chega na sua oficina e vai ver se tem reclamando de fumaça e o injetor tá lá pingando. Nesse caso aí tá perfeito. Não tá gotejando nada. Muito legal, né, gente? Aí ele falou para mim, não, os 4 bicos estão bons dentro daquele monte de gráfico, um monte de vazão que ele viu, pressão que ele analisou em vários tipos de rotação. Ele falou, não, o bico está funcionando, o bico está bom, pode colocar que o carro tem que pegar. Se não pegar, o defeito não é o bico. Olha que coisa boa, né? Ele me deu certeza que o bico está bom. Ele me deu certeza que o bico está 100%, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos testar a parte elétrica do bico, o sinal que chega para ele. E para a gente ver o sinal que chega no bico, a gente vai precisar utilizar o osciloscópio
automotivo, que é o NIO Tecnoscópio. Vamos lá? Para esse teste eu tenho que usar o atenuador, viu gente? Porque assim, ó, aquele acionamento do solenoide, do bico injetor, aquele acionamento elétrico, ele é um acionamento de alta tensão. Então ele não é igual um bico comum que a gente tinha lá na injeção do carro, que trabalha lá com 12 volts. Aqui tem situações que é 40, 60, 80 volts para poder acionar ele, né? Porque devido àquela tensão, aquela pressão de óleo que chega, né? Além de ter a parte hidráulica que já ajuda, né? a desempenhar bastante esforço, a parte elétrica também faz um grande esforço. Então ele necessita de ter uma alta tensão. E essa alta tensão, para a gente pegar essa alta tensão, nós temos que usar o atenuador, né, que é esse acessório que já vem junto com o NIO, porque o osciloscópio, o NIO Tecnoscópio, ele só mede até no máximo 40 volts. E com o atenuador, ele vai até 400 volts. Gente, ó, aqui eu tenho o sinal então do bico injetor, muito parecido com o sinal de referência. A vantagem aqui é o que? Quando eu coloquei carrinho casinha, ele já me trouxe, já regulou o equipamento, só para eu analisar o formato da onda e fazer os meus testes. Eu vou desligar o motor, vou dar o stop aqui porque o NIO Tecnoscópio ele grava, então agora eu consigo fazer uma análise mesmo com ele desligado de tudo que aconteceu. Vamos pegar aqui. Aqui ele monta por pastas, tá? Então vamos pegar essa pasta aqui, ó. E aqui eu já consigo observar. Ó, aqui a gente tem a subtela, tá? No caso aqui, eu tenho o que, ó? Eu tenho a tensão nominal dele de funcionamento. Aí aqui é o momento que ele gera alta tensão para poder abrir o solenoide. Aí ele abre o solenoide fica aberto por esse determinado tempo aqui, e nesse momento aqui ele fecha o solenoide. Só que para fechar o solenoide, ele dá vários picos, tá? Esses picos aqui, ele não poderia ser negativo de uma vez, senão ele viria a queimar o solenoide. Então ele dá aqui um PWM, tá? Que é um final de funcionamento do bico injetor. Depois ele volta ao normal, esperando o outro pulso. No caso aqui a gente está tendo dois pulsos, dois acionamentos durante uma fase de injeção de combustível, tá? Então esse pulso foi nesse fio aqui. Agora eu vou colocar no outro fio, só para vocês verem como que é o pulso. Vou dar partida de novo no motor. Vou colocar nesse outro aqui, ó. Já estava aqui, eu vou colocar aqui. Ok? Então você vai ver que ele também tem o ciclo. Porém, de vez em quando ele muda de estágio, fazendo o papel do negativo para o acionamento. Desliguei. Gente, aqui nós fizemos o teste do sinal elétrico que chega no bico injetor, tá? Esse sinal aqui significa o quê? Que a central está mandando pulso aqui para o bico. Lembrando que quando o motor não pega, quando ele não entra em funcionamento, dificilmente a central vai enviar pulso aqui se tiver alguma outra coisa errada, tá? Então é bacana você fazer esse teste quando o motor está com mau funcionamento. Aí você consegue vir aqui e ver se todos os pinos estão gerando sinal. Se caso algum não estiver gerando sinal, pode ser o defeito aonde? Aqui no módulo de controle, tá? Outra coisa que eu acho que é bem interessante, quando você remove esse bico, né, é bem tranquilo para remover ele. Você solta os canos, tem um parafuso 13 mm, você solta, você remove ele. Esse motor aqui é fácil tirar o bico, mas tem uns que ele fica agarrado lá dentro,
que acho que cai água, sei lá, e pega, né, cria ali um ferrugem, que existe até uma ferramenta que você coloca aqui para poder remover esse bico, tá? Em hipótese alguma, você pode vir aqui com o motor funcionando e desconectar o conector do bico injetor. Nunca faça isso. Você pode queimar tanto o bico quanto o módulo, principalmente se for bico piezoelétrico. Não pode, de forma alguma. Tem que tomar cuidado. E quando você for fazer a substituição de um bico, esse motor aqui é o primeiro motor com injeção, mas dos motores mais novos, o que vai acontecer? Quando você colocar o bico, você vai ter que fazer uma codificação dos bicos injetores. Em cima dele vem escrito um código, que a gente chama de código IMO. Esse código é como se fosse uma identidade desse bico. E quando a gente troca o bico, coloca um outro bico no carro, né, porque estragou, o motor vai funcionar, só que ele fica com um funcionamento irregular. E quando você vai lá com o aparelho e digita esse código IMO, você coloca a identidade do bico e exatamente como que a central tem que mandar o pulso para ele fazer a injeção. E aí o motor fica bem, quer dizer, aí depois que você faz essa codificação, o motor fica com um funcionamento bem melhor, tá? Como aqui eu não consigo codificar, porque a central não permite, eu vou mostrar no aparelho como que você consegue fazer isso, né, o caminho que você faz isso, só que em outra caminhonete, só para você ter uma noção de como que é feito esse trabalho. Para isso eu vou usar o PC Scan 3000 da Napra, tá? Que é esse equipamento aqui. Eu ainda estou com ele na versão cabo, não estou usando a versão Bluetooth. Coloquei aqui. Vamos clicar 2 vezes aqui nele para ele abrir. Agora com o equipamento aberto, vamos lá, F1 Scanner, Enter. Vou pegar aqui uma Amarok biturbo, injeção, Bosch, confirma. Aí a gente vai vir aqui, ó, em funções, aí a gente vai vir aqui, ó, em programação. Aí, olha lá, ó, valores de correção das válvulas de injeção. Então, quando você clicar em Enter aqui, tem que estar conectado ao carro. Aí ele já vai abrir uma tela onde você vai colocar o código IMO de, né, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4 e assim por diante. Então, fez a correção, confirma, pronto, está codificado. O funcionamento do motor vai ser outro. Beleza, gente? Então é assim, ó. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, faça seus comentários, tá? Não esqueça de indicar para os seus amigos o nosso canal, para que o nosso canal cresça. E eu espero ver você na aula 13, beleza? Até a próxima!